as ações humanas têm em comum que elas são, primeiro, individuais. Ou seja, todas aquelas modelagens políticas que a gente faz, considerando que as ações humanas se dão em função de classes, estão completamente erradas. Porque todas as ações humanas são individuais. Não existe ação coletiva. Não existe. Não existe um monte de indivíduo decidindo para uma pessoa o que ela vai fazer. Não existe isso. É claro que a gente pode entrar num consenso e existem ações consensuais. Beleza. Mas a ação em si sempre será individual. Porque o indivíduo pode não aceitar o consenso e fazer o contrário. Certo? Então as ações não são coletivas. Nunca. Pronto. Então esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, toda ação possui uma finalidade. Todas as ações possuem uma finalidade, que a gente vai explicar mais pra frente. Todas as ações possuem um meio para atingir a finalidade. Então toda ação necessita de um meio para fazer aquela finalidade. Aquele meio pode ser até mesmo, né, ficar parado, lembra? Então eu estou utilizando o tempo, por exemplo, que é um recurso que a gente tem. Eu estou perdendo tempo para fazer alguma coisa, estou esperando fazer alguma coisa. Então toda ação possui um meio, tá? E geralmente esse meio se dá para o nosso corpo, né? Claro. Bom, tá, e esse é o meio. A última ação é que toda ação faz uma transformação no universo. Não existe ação que não transforme o universo, certo? Até mesmo ficar parado já é uma transformação do universo, que é a transformação temporal. Certo? Então toda ação necessita de uma transformação do universo. A transformação se eu estivesse fazendo alguma coisa, seria diferente de eu ficar parado. Então qualquer que seja a ação que eu escolher, ou agir ou ficar parado, já é uma transformação nesse universo, né? E faz parte dessa transformação do universo. Tá? Bom, percebam que mesmo o meio que a gente vai utilizar para transformar esse universo, a gente sempre vai considerar um universo causalístico, tá? Porque necessariamente a gente tem que considerar um universo causalístico para agir no mundo? Sim. Isso entra num paradoxo da ação humana. Por quê? Porque a gente já viu que a ação humana, a gente tem que colocar o livre-arbítrio no universo, porque o livre-arbítrio é que vai fazer o meu processo de escolha, então a gente tem que colocar ele, é um mistério, mas ao mesmo tempo, toda a ação que a gente faz no universo é considerando que o universo seja causalístico. Por quê? Porque se a gente não considerar um universo causalístico, a gente não consegue agir no meio, de forma efetiva. Para eu realizar alguma ação efetiva, eu tenho que conhecer as leis do universo, de causalidade do universo, para realmente fazer aquele efeito que eu quero, em função de uma causa. Então o meu meio que eu vou utilizar um meio que utiliza aquela causa para dar aquele efeito. Então necessariamente eu tenho que modelar o universo de forma causalística. Porque se o meu modelamento não for de forma causalística, como que eu vou interferir no universo para fazer ele ter o desfecho que eu quero no universo? Por exemplo, eu quero esquentar uma água. Para eu fazer a água ficar quente, eu só posso agir de forma causalística, ou seja, eu tenho que saber que o fogo esquenta a água. Então eu vou lá colocar aquela água em cima de um fogo. Tá? Ou seja, eu tenho que trabalhar para eu atingir a minha finalidade, eu só consigo atingir a minha finalidade se eu entender as causas e efeitos do universo. Então todas as nossas ações em função de uma causalidade no universo, certo? Aquelas ações aquelas finalidades que a gente quer atingir, mas não sabe como atingir, a gente fica perdido. A gente não sabe como atingir, tá? Então se existe alguma coisa que você quer atingir, alguma finalidade que você quer atingir e não sabe quais são as causas que dão aquele efeito, você não vai conseguir, você pode fazer qualquer ação aleatória para ver se que lá vai dar, né? Você vai ficar esperançoso, você pode até ter esperança que aquilo funcione, mas você não sabe se vai funcionar ou não. Então aí no caso você não age, tá? Quando você não sabe aonde agir para dar aquilo lá, você não age. Isso não quer dizer que a gente não age de forma errada, hein? Pode ter gente, por exemplo, eu posso querer esquentar água, mas aí no final, como eu não entendo as leis físicas, não entendo de nada, eu posso às vezes acabar esfriando a água. Por quê? Porque eu simplesmente não tenho o conhecimento causalístico necessário para esquentar a água, tá? E não tem problema, mas a gente vai agir em função do nosso modelamento de mundo. Então, o modelamento de mundo que eu tenho internamente é feito em função de causas e efeitos, e a partir dele eu tento fazer o desfecho que eu quero. É claro que eu posso modelar errado, o meu modelamento de mundo pode estar errado e eu posso atingir o contrário do que eu queria atingir.
tá? E às vezes e mesmo naquelas coisas que a gente atinge o que a gente realmente queria atingir, pode ter efeitos colaterais, porque ao agir numa determinada coisa, eu não sei qual é a causa e o efeito de todo o universo. Então, eu sei que aquilo causa aquilo, mas ao mesmo tempo que aquilo causa aquilo, aquilo também causa o outro, que o outro, que o outro, e geralmente a gente simplesmente desconsidera, negligencia todos os aspectos, né, de tudo isso. Por exemplo, eu quero comer, tá? Eu quero comer, então eu vou matar os animais, eu vou matar um animal para comer, beleza. Mas eu desconsidero todo o impacto ambiental, por exemplo, que comer todos os animais de uma espécie daria, tá? Eu tô pouco, né? A gente não liga para isso, a gente só coloca, a não ser que a gente tenha isso no modelamento interno. Quando a gente começa a entender isso e começa a entender o mundo, começa a entender a natureza, começa a entender como que a natureza funciona, a gente vai aumentando esse mundo de causalidade dentro da nossa cabeça, e aí aumentando esse nível de causalidade a gente começa a agir de forma mais global, de forma mais a ver as consequências de tudo, né? Mas perceba, a gente age em função do mundo, do modelamento interno que existe na nossa consciência, tá? E esse modelamento interno é um modelamento de causa e efeito. Ok? E só assim que a gente vai ter uma ação efetiva no mundo. Quanto mais o seu modelamento de mundo é compatível com a realidade, mais efetivas serão as suas ações. Tá? Mais efetivas serão as suas ações. Beleza? Isso é bem simples de entender, né? Isso. Bom, mas percebam que isso já cai numa falácia, porque a gente já viu que o básico lá da ação humana não pode ser de causa e efeito. Tá? Mas enfim, todo o nosso modelamento de mundo é em função de causa e efeito. Como já vimos no vídeo passado, a ação humana na visão do indivíduo, ela é sempre individual, porque ela precisa sempre conter o livre-arbítrio. É claro que nós estamos presos no mundo físico, então o meu corpo físico, ele é preso no mundo físico. Eu não consigo fazer tudo o que eu quero com o meu corpo. O meu corpo, ele possui restrições, ele possui restrições espaciais. Eu não posso estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Eu possuo restrição temporal, eu não posso agir no futuro e nem agir no passado. Eu só posso agir no presente. Eu possuo restrição de energia, de ações, de condições. Eu posso às vezes esticar o braço e pegar alguma coisa, mas eu não posso ter 4 braços e pegar 4 coisas ao mesmo tempo. Então o meu próprio corpo e as minhas próprias ações corporais, capacidades corporais, elas limitam a minha consciência de agir sobre o mundo. Então eu sou totalmente limitado, tá? Todas as consciências individuais são limitadas e estão presas no seu corpo físico. Certo? Bom, e o corpo físico, e mais? Pode vir, por exemplo, um avião e cair na minha cabeça. Eu não vou ter capacidade, às vezes, de sair dessa situação. Ou pode vir uma outra pessoa e me prender e me colocar numa cela. Se uma pessoa me coloca na cela, eu não tenho capacidade de sair da cela. Então nós estamos presos ao corpo físico. E o corpo físico é completamente limitante. Eu tenho diversas limitações no mundo físico devido ao meu corpo físico. Bom, como a gente disse, alguém pode até me obrigar a ficar dentro de uma cela a minha vida toda. Ele pode me obrigar, e aí eu vou ficar dentro de uma cela a vida toda. Sim, eu dependo do meio, eu dependo das outras pessoas. Então, numa visão individual, eu sou completamente dependente do meio. Eu sou completamente dependente das pessoas que vivem comigo. Porque se todas as pessoas que vivem comigo quiserem me prender, elas vão me prender e eu não vou ter nada para fazer isso. Beleza. Mas em comparação com essa escravidão biológica, a gente tem uma liberdade intelectual, uma liberdade consciencial. Por quê? Ninguém, como a gente já viu nos vídeos passados, ninguém é capaz de entrar na minha consciência. Ninguém tem acesso à minha consciência. A gente já viu que toda comunicação entre ideias, toda comunicação que existe entre dois indivíduos, sempre se dá por meio de dicas e nunca por meio de conceitos. Certo? Então todos os conceitos que existem na minha cabeça, tudo o meu pensamento, eu sou completamente livre para pensar o que eu quiser. Tá? Isso considerando lá o livre-arbítrio, né? É óbvio que as coisas, o meio em que o meu corpo se encontra, ele vai interferir nesse meu pensamento, claro que vai, tá? Mas, percebam, aquele aspecto mais profundo de livre-arbítrio sempre será livre. Então eu sempre terei uma liberdade consciencial.
tá? Para fazer as minhas próprias escolhas. Mesmo quando alguém fala, por exemplo, que um terceiro está obrigando ele a fazer uma escolha, na verdade você está sendo isso, você está praticando o seu livre-arbítrio. Porque lembra que a gente falou, o corpo está no meio e o corpo depende do meio e tá. Mas independente da situação que tiver no meio, a gente vai ter o livre-arbítrio de escolher a situação, a ação que a gente quiser realizar com esse corpo. Tá? Quando a gente fala que alguém está obrigando a gente a fazer alguma coisa, na verdade, aquele alguém faz parte do universo, do mundo. Então, dado o mundo do jeito que ele é, eu posso escolher a ceder à pressão que ele está fazendo ou não. É claro que aí eu vou falar, olha, se eu não fizer o que ele está falando, eu vou ficar pior ainda, né? Por exemplo, alguém coloca uma arma na minha cabeça e fala, me dá seu dinheiro. Tá. Quando alguém faz isso comigo, eu estou fazendo de livre escolha, eu estou escolhendo dar o dinheiro para ele. Por quê? Porque eu sei que dar o dinheiro para ele vai ser melhor para mim do que morrer ali naquele momento. Tá? Ou lidar com as consequências daquilo. Mas enfim, mas você escolheu. Porque tem gente que escolhe morrer. Tem gente que vai falar o seguinte, se eu não vou dar nada, se você quiser me matar, me mata e eu vou viver com as consequências disso. Tá. Então perceba que a escolha, o livre-arbítrio está dentro do seu ser. Então você é completamente livre no mundo consciencial, mas você é completamente escravo do seu mundo biológico. Tá? Então o mundo físico, a gente é escravo do mundo físico. Tá? Então, se alguém pode me prender no mundo físico, mas ninguém pode me prender no mundo consciencial. Essa pessoa pode tentar influenciar minhas escolhas, como o assaltante. O assaltante veio com uma arma na minha cabeça e ele tentou me influenciar para dar o dinheiro para ele. Tá? Mas essa escolha ainda é minha. Eu posso dar se eu quiser e se eu não quiser dar, eu não vou dar. E ele vai ter que agir do jeito que ele quer. Tá? Mas vamos deixar essas interações para depois, que agora esse vídeo vai ser só em função de um indivíduo só. Então, em um indivíduo só, ele é completamente livre consciencialmente e completamente escravo biologicamente, materialmente. Então a gente sempre tem essa dualidade. Tá? A gente sempre tem essa dualidade. Mas todas as ações de um ser humano em si, ele além desse aspecto livre consciencial e escravo material, ele vai sempre ter uma intenção em agir no meio. Então toda ação humana, ela possui uma intenção, ela possui uma finalidade. E para alcançar aquela finalidade, ela tem que se utilizar a partir de meios. Tá? Por exemplo, toda ação necessariamente tem um meio corporal. Por exemplo, para eu agir no mundo, eu só posso agir em função do meu corpo. Então, eu já estou utilizando o meu corpo como um meio para fazer aquela ação, e aquela ação vai fazer alguma outra coisa, se utilizar de mais meios ainda no mundo, para atingir uma finalidade. Se eu não tivesse finalidade alguma de fazer nada, eu simplesmente ficaria parado. Tá? Não realizaria nenhuma ação consciente, tá? Aquelas ações, lembra que a gente quando está falando de ação humana aqui, a gente só está falando das ações conscientes, não está falando de ação inconsciente. Então toda ação consciente necessita de uma finalidade. Sem finalidade não há ação consciente, tá? Bom, até mesmo o ócio, ele é uma ação consciente. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo por uma finalidade. Tá? Por exemplo, a única finalidade de curtir o ócio. Pronto, minha finalidade é curtir o ócio, então eu vou ficar parado. Então aquilo lá é uma ação. Então mesmo o ato de ficar parado é uma ação, né? em algumas situações. Bom, tem também, né, às vezes eu posso ficar parado justamente para economizar energia. Seria uma finalidade também. Eu fico parado para economizar energia. Tá? Essa é uma outra finalidade, certo? Bom, então toda ação humana a gente tem essa característica. É claro que a gente já viu no vídeo passado que a gente não consegue delimitar todos os aspectos das ações humanas. Por quê? Porque sempre existe o mistério do livre-arbítrio. Então a gente consegue tirar características globais da ação humana. E em função dessas características globais da ação humana é que a gente vai fazer toda a análise política e econômica dos vídeos para frente. Entenderam? Para finalizar, nós temos que dar algumas características das finalidades e dos meios. Para começar, perceba que toda finalidade última de um indivíduo é sempre algo a nível psíquico, é sempre algo a nível consciencial e não algo material.
Ou seja, a finalidade última de qualquer indivíduo, ela está relacionada com o prazer, com a satisfação, com a felicidade, com a contemplação de alguma coisa. Tá? A finalidade última nunca é em função de algo físico, algo material. Eu posso até querer às vezes ter muito dinheiro, por exemplo, mas por que você quer ter muito dinheiro? Você quer ter muito dinheiro para você gastar em entretenimento, para você viajar, não é? Ou seja, para você comer bem, ou seja, a finalidade última de tudo é sempre em função de algo psíquico, que é a sua própria satisfação, o seu próprio prazer, a sua própria felicidade, o próprio ato de conhecer o mundo, tá? E de experienciar o mundo, e não em cima de algo material. Então ninguém quer o dinheiro por causa do dinheiro, certo? Todo mundo quer o dinheiro por causa daquilo que o dinheiro vai proporcionar. Então o dinheiro seria apenas um meio, o dinheiro não é nada. Tá? O dinheiro é só um meio para você conseguir algo consciencial. E o consciencial está dentro da sua experiência subjetiva, está dentro da sua verdade de primeira pessoa e não no mundo físico em si. Certo? Então isso é muito importante perceber. Isso é muito. Então, a finalidade última de tudo é sempre algo psíquico, é sempre algo consciencial. Bom, é claro que a gente vai ter finalidades intermediárias. Então, as finalidades intermediárias são aquelas finalidades que a gente faz para que a gente possa atingir no futuro uma finalidade última. Como, por exemplo, no caso que eu dei do dinheiro. Tá? Então, o dinheiro seria uma finalidade intermediária. Eu quero conquistar dinheiro para, no final, ter muito prazer. Tá? Então, pronto. Então, a minha finalidade é ter o prazer e não ter o dinheiro. Certo? Bom, percebam que o meio também possui meios intermediários. O meio é sempre intermediário, é sempre algo para conquistar alguma coisa. Tá? Então, o meio é útil para atingir as finalidades. Então, as finalidades últimas são sempre inúteis. Então, toda finalidade última é completamente inútil. E todo meio é completamente útil. Tá? Então a utilidade está apenas no meio, mas a finalidade última é que você quer. Então o valor de estar satisfeito com a própria satisfação da sua finalidade última se encerra nela própria. Então a satisfação última, né, da sua finalidade última se encerra nela própria. Então ela não tem mais utilidade para nada, ela se encerrou ali. Tá? Então a finalidade última é completamente inútil e todo o meio ele é útil para atingir alguma finalidade última. Então tudo que é útil é meio, toda finalidade última é inútil. E aí a gente vai ter uma diferenciação entre o valor último das coisas e a valoração monetária. Porque a valoração monetária que a gente faz no dia a dia, né, que é através do dinheiro, ela está relacionada com a utilidade das coisas. Tá? Então tudo que tem valor monetário é porque tem utilidade. E tudo que tem utilidade é para conquistar alguma coisa. Porque a gente está num mundo onde os recursos são escassos. Como os recursos são escassos, os meios são escassos. Então, num mundo onde os meios são escassos, a gente vai disputar para ver quem é que vai utilizar aquele meio para fazer as suas finalidades últimas. Então, tanto eu vou querer aquele meio como você. Então, como que a gente vai fazer? Quem que vai utilizar? O que vai utilizar é o cara que pagar mais por aquilo, ou seja, o que gastar mais recursos para ter aquele outro recurso. Entendeu? Então isso é a valoração monetária que a gente vai ver mais para frente, tá? Em outros vídeos. Então percebam que a valoração monetária está relacionada com a utilidade das coisas. Então tudo que tem valor monetário é porque ele é apenas um meio para atingir um fim. E tudo que é um fim, ele não tem valor monetário. O valor está nele mesmo. Né? Então na verdade que seria a única coisa que teria um valor, né? Porque o valor último só está na finalidade última. Tá? Então o valor monetário não é um valor último, é apenas uma utilidade. E é justamente essa falta de capacidade de dividir essas duas coisas é que fazem os empresários caírem no materialismo. Né? Da mesma forma lá que os cientistas caem no materialismo, por quê? Porque eles não entendem que a medição é apenas uma comparação, eles acham que a medição é realmente a medição última do universo, ele está realmente medindo o universo em si, então ele cai no materialismo. E o economista, né, o empresário, ele faz a mesma coisa. Por ele achar que a valoração tem o valor nela próprio,
ele não percebe que a valoração é apenas uma utilidade para se conquistar outra coisa, ele acaba se perdendo nesse materialismo e todas as ações dele passam a ser em função de ganhar dinheiro o máximo possível. Mas se esquece que na verdade ele não quer o dinheiro, ele na verdade quer todas aquelas experiências últimas que ele quer atingir, independente se ele precisa de dinheiro ou não para fazer aquilo. Tá? Então ele acha que somente o dinheiro vai dar aquelas experiências para ele, mas ele está enganado. Ele está caindo no mesmo erro que a ciência está caindo quando ele fala que a medição é o próprio mundo. Então quando a ciência mede uma distância de 1 metro e fala que aquilo lá tem 1 metro na vida real, ela está caindo numa falácia. Da mesma forma que o empresário está caindo numa falácia de achar que o dinheiro vai comprar tudo para ela. Certo? Que o dinheiro é que vai dar a finalidade última dele. E não. Tá? Então aí no caso ele para de colocar a finalidade última dele nas coisas que realmente importam e começam a colocar a finalidade última dele apenas no fato de ter dinheiro. Então ele vai ter a satisfação só pelo fato de ter dinheiro. Entendeu? Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Ele está caindo num materialismo absurdo. Absurdo, que é a mesma coisa que os cientistas também caem, né? Que é a mesma coisa, eles estão caindo no materialismo que é insustentável. Ele está trocando os valores dele. Tá? Ele está trocando. Assim como o cientista troca o valor, né, da realidade, porque ele acha que está medindo a realidade, mas não está. E o economista, né, o empresário, ele acha que está tendo valor com o dinheiro, mas ele está aí perdendo às vezes, muitas vezes. Né? Não que o dinheiro não seja útil, o dinheiro é completamente útil, não existe coisa mais útil do que o dinheiro. Mas se você se perder nisso, se você fizer a sua finalidade última apenas ter dinheiro, você está perdendo a vida. Tá? Porque não é isso. A finalidade última nunca é material, nunca. A finalidade última nunca é material, nunca. Tá? Então, é claro, existem ações que vão ser tanto conter uma finalidade última, como também podem conter uma finalidade intermediária. Tá? Por exemplo lá, eu posso caçar. Quando eu estou caçando, eu posso caçar tanto pelo ato de diversão de caçar, então aí eu teria uma finalidade última, que é diversão. Estou caçando por diversão, mas ao mesmo tempo que eu posso estar caçando por diversão, eu posso estar caçando também para me alimentar no futuro, ou para vender aquela carne no mercado e ganhar dinheiro, certo? Aí teria uma finalidade última junto com uma finalidade intermediária, tá? Junto. Ou até o fato de comer, né? Eu tô comendo tanto com a finalidade de satisfação de comer, então eu tô tendo a satisfação última ali de comer, então já é uma finalidade última, a satisfação, ao mesmo tempo que eu também tô comendo para me manter saudável. Então eu tenho uma finalidade, isso ao mesmo tempo que é uma finalidade última, também é uma finalidade intermediária. É claro que nem sempre elas vão vir juntas, tá? Às vezes você vai comer pelo simples fato de ser saudável e não tá nem gostando da comida que você tá comendo, tá? Ou vai ter vez também que você vai estar comendo ali só para sentir satisfação e aquela comida ali na verdade tá te fazendo gordo, você já comeu demais, você já tá empanturrado e tá comendo de gula, né? Então você pode diferenciar isso também. Então existem ações que tem os dois juntos e existem ações que tem os dois separados, tá? Então é isso aí. Bom, essas são as características principais aí das finalidades do meio. E perceba o quanto isso é bonito. Perceba que o fato de o dinheiro, o meio ser útil para atingir uma finalidade, faz o meio nunca ter valor nele mesmo. Ele tem apenas utilidade. E o fato da finalidade ser realmente o fim que a gente quer, ela tem todo o valor nele, mas não é útil para nada. Então quando você apenas tem a sua satisfação de diversão, apenas a satisfação de alimentação, ou apenas a satisfação de qualquer coisa nesse mundo, a satisfação em si, ela não tem utilidade para nada. Tá? Aliás, ela justamente gasta os seus recursos para ter aquela satisfação. Você vai gastar o seu dinheiro, por exemplo, para ter uma satisfação em alguma coisa. Ou você vai gastar o seu tempo, gastar a sua energia em alguma coisa que vai te dar satisfação. Tá? E isso entra o conhecimento, não é só eu estou dando exemplos de superficialidades, né? Mas a gente pode ir mais a fundo também, porque, por exemplo, o próprio ato de você adquirir conhecimento sobre o mundo vai te gastar um tempo, vai te gastar energia e vai te gastar muitos recursos seu para você conseguir atingir o conhecimento de alguma coisa. Mas quando você realmente entende alguma coisa, aquilo te traz uma satisfação, porque aquilo é a sua finalidade, você queria entender aquilo. Você quer entender o universo, então tudo que você gasta para entender o universo, aquilo vai te render frutos, né? Tipo, vai te dar satisfação, isso, entendeu? Então isso seria uma finalidade última também.
Tá? E é claro, ajudar os outros, às vezes o simples fato de você ajudar o outro já vai te dar uma satisfação também. Tá? Então você pode perder, às vezes, né, que nem eles falam, tem pessoas que são realmente altruístas, que realmente elas dão os próprios recursos para outra pessoa ser feliz. E aquilo realmente traz satisfação para ela. Tá? Então isso seria uma finalidade última naquela ação altruísta. Tá bom? Bom, e percebam aquela sutil falácia de acreditar que a valoração está no dinheiro. Então tem muitos empresários, né, pessoas que se perdem nisso, que entram no materialismo, né, que é um materialismo, que é o mesmo problema científico lá. É o problema científico achar que a medição é a realidade e achar que a valoração monetária seria o valor último das coisas, né? Que seria tipo a satisfação está no dinheiro. A pessoa que realmente bota a satisfação no dinheiro, ela está se enganando, ou não só no dinheiro, né? No meio em geral. Se você colocar sua satisfação, ou seja, se você colocar sua finalidade última no meio, você está trocando as bolas. Né? Perceba que um empresário, se ele realmente tivesse o poder de planejar toda a sua vida, ele não planejaria a vida dele em função de acúmulo de capital ou de acúmulo de meios. Porque o que vale é só as finalidades últimas. Então ele programaria a sua vida para atingir as finalidades últimas que ele possui o máximo possível. Então atingir as finalidades últimas o máximo possível não significa acumular dinheiro. Tá? Não significa, aliás, às vezes é o contrário, né? É claro que o acúmulo de dinheiro permite você fazer mais coisas. Então, você tem que se importar. O acúmulo de dinheiro, às vezes, tem que ser uma finalidade intermediária, mas ela tem que ser intermediária. Você não pode deixar ela ser finalidade última. Se você deixar o acúmulo de dinheiro ser a finalidade última, você está caindo num materialismo ridículo. E que é falacioso e que é pior para você. Tá? Porque daí você vai morrer e quando você morrer, você vai falar, eu acumulei dinheiro. Só que você não queria acumular dinheiro. Você queria acumular experiências, você queria acumular amor, você queria acumular diversão, você queria acumular várias coisas, mas você não queria acumular dinheiro. Certo? É isso. Então não caia no materialismo, porque cair no materialismo é o mesmo erro que os cientistas têm quando caem na acreditar que a medição é a realidade. E é por isso que eles são materialistas. Né? Se você não cai nessa falácia, se você não cai na falácia de que a medição é a realidade, você nunca vai ser materialista, né? Porque aí você sabe que nada que você medir vai fazer sentido. Você fala que, olha, mesmo eu medindo as coisas aqui, comparando uma coisa com a outra, eu não sei do que é feito o substrato da realidade. Então você já não pode ser materialista. Certo? Então percebam, né, e que é muito bonito isso, né, interessante como existe esse paralelo entre a economia e a política e a ciência, né, o mundo do conhecimento e o mundo das interações psicológicas, é muito bonito isso. E em todo momento dos vídeos aqui pra frente que a gente começar a ver as bases políticas e econômicas, a gente vai sempre fazer esse paralelo com a ciência, e a gente vai ver que os mesmos erros que a ciência tem no seu molde de busca da verdade, vão ser os mesmos erros que vão aparecer no sistema político-econômico. Tá? Então, e esse é uma falácia que todo mundo é capaz de ver, né? No sistema político-econômico a gente vê que as pessoas materialistas, né, que a gente chama, né, isso de materialismo justamente porque realmente possui essa conexão entre o materialismo científico e o materialismo econômico. Tá? E vamos ver isso mais no vídeo pra frente, então a gente vai começar a entrar melhor ainda nesse aspecto de ação humana agora num nível coletivo, já que a gente já definiu as bases individuais da ação humana nesse vídeo e no vídeo passado. Então, até o próximo vídeo.